Querida irmã, caríssimo irmão em Cristo, nessa segunda-feira, dia 14 de agosto, estamos juntos para refletir e nos alimentarmos da Palavra de Deus no programa Verbum da Diocese de Santo André. Programa transmitido pela TV Mais e que você também pode acompanhar pelas mídias digitais da nossa Diocese. Eu sou o diácono Marcelo, da paróquia São Pedro e São Paulo, da região pastoral São Bernardo do Campo Centro. Nós estamos na 19ª semana do Tempo Comum e hoje nós vamos refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 17, dos versículos 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. E ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus nos transmite um grande ensinamento que vai nos propiciar uma vivência livre e coerente da nossa fé cristã na sociedade. Todos nós cristãos estamos inseridos na sociedade. Portanto, nós temos direitos e deveres como qualquer pessoa. Como filhos e filhas de Deus que somos, nós temos o direito de questionar as leis, os tributos, impostos e taxas. Porém, uma vez que esses foram já estabelecidos, nós não temos o direito de sonegá-los ou de infringirmos as leis. Hoje em dia, nós vivemos uma profunda crise ética. Ao que parece, as leis só valem para um determinado grupo, existem muitos que sonegam impostos, outros que legislam em causa própria, deixando de lado o bem comum, e outros ainda que dão um jeitinho para tudo. São desonestos nos pagamentos e gananciosos demais no que têm a receber. Tudo isso nós temos que excluir da nossa vida porque Deus abomina esse tipo de atitude. Nossa conduta na vida, em sociedade, tem de ser coerente com a fé que nós professamos. Caso contrário, nós estaremos nos afastando da boa nova de Jesus Cristo, que nos ensina a amar e respeitar o nosso próximo. Vejam a questão do imposto do templo no Evangelho de hoje. Jesus é filho de Deus. Portanto, ele entende que o imposto não se refere a ele. Logo, os filhos estão livres, ele disse. Porém, Jesus assumiu a nossa realidade humana e, vivendo em sociedade, ele é solidário em tudo com a nossa condição humana. Por isso, ensina a Pedro como conseguir o dinheiro necessário para o pagamento do imposto, para que não haja um escândalo, pois todos iriam se indignar por tal atitude. Essa postura humilde e ética de Jesus nos mostra a forma como devemos nos portar nessa vida. Sabemos que estamos de passagem nesse mundo. Por isso mesmo é que viver de forma honesta e coerente é um sinal de confiança em nosso Deus, que é justo e misericordioso. Irmãos e irmãs, hoje é dia de São Maximiliano Maria Kolbe. Ele foi um grande exemplo de uma vida de fé coerente. A história conta que o padre Kolbe foi à Polônia para formar novos franciscanos, mas por conta da perseguição nazista, ele acabou preso em Auschwitz, um campo de concentração nazista. Ali, naquele horror,
Padre Kolbe amenizou a dor de tantos corações com seu testemunho de oração, de esperança e de caridade. E enquanto ele esteve preso, ele consolou seus demais companheiros e os preparou para a morte, até que a sua própria vida foi retirada pelos nazistas com uma injeção letal no dia 14 de agosto de 1941. Portanto, queridos irmãos e irmãs, peçamos hoje a Deus a graça de caminharmos nesse mundo, vivendo de forma coerente e sincera a fé que nós professamos, para que possamos um dia contemplar a face do nosso Pai no céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de vocês e vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.